Seja bem-vindo a mais um tutorial da série Lifelong Learning e hoje nós vamos falar sobre duas ferramentas muito importantes para que você consiga fazer uma boa análise de dados. Primeiro, uma planilha de Excel para você conseguir mensurar a sua performance financeira baseada nas suas vendas, prestação de serviço, consequentemente também ter um registro, um cadastro dos seus clientes e poder avaliar o seu fluxo de caixa projetado, aquilo que você tem para o seu negócio. Indo direto aqui para a tela, você pode acompanhar aqui que nós temos, na planilha, nós temos aqui 5 abas, uma aba de lançamentos, uma aba de tabela dinâmica que puxa os dados dessa aba de lançamentos, um relatório dinâmico também e categorias que alimentam a base de dados aqui da aba de lançamentos e um local onde você pode fazer também o cadastro dos seus clientes que se comunica também aqui com a aba de lançamentos. Perceba que nessa aba inicial você tem algumas instruções para preenchimento de todas as abas que fazem parte dessa planilha que eu estou disponibilizando para você. Indo direto aqui para a aba de lançamentos, você vai perceber que nós temos um modelo que é considerado um modelo de dados estruturados, né? Então perceba que você tem categorias aqui em cima, né? Um cabeçalho, e abaixo de cada uma das colunas você tem dados que possuem a mesma característica. Eu não posso colocar dentro de uma mesma coluna dados que sejam diferentes. Isso vai ser relevante para quando você for fazer a importação dos seus dados para o Power BI, também com um modelo de relatório de dashboard que eu estou disponibilizando para você. Então você vai alimentar todos os seus dados. Aqui você tem tudo que está em azul claro é o que você vai preencher manualmente. O que está em amarelo, cada uma das colunas em amarelo você não vai atualizar, porque ele já tem uma fórmula aqui e ele vai atualizar automaticamente e você vai preenchendo cada uma das colunas. Se tiver alguma dúvida, você recorre ao menu inicial. Perceba que aqui há uma indicação de que as instruções estão no menu, então você recorre ao menu caso tenha alguma dúvida. Depois de ter preenchido essa aba de lançamentos, quando você vier aqui na aba de dinâmica, é possível perceber que você tem duas possibilidades de visualização, de entradas ou de saídas. E aí, se nós abrirmos aqui, você vai perceber que nós temos aqui dentro receitas, receitas de serviços e vendas de produtos. Se eu quiser abrir aqui também, eu tenho exatamente de quais clientes eu tive uma receita de serviço. Da mesma forma, se eu quiser abrir aqui sobre venda de produtos, eu tenho também as receitas e eu sei de quais clientes eu estou falando aqui. Da mesma forma, se eu quiser olhar a parte de saídas, nós dividimos aqui em a parte de habitação, que foi o que eu coloquei aqui principalmente, que seria algo de cunho pessoal, mas você tem uma possibilidade de colocar aqui também algo profissional, né? Então perceba que eu coloquei aqui um exemplo de aluguel de sala comercial. Passando para a próxima aba, você tem um gráfico que ele se atualiza de forma dinâmica também. Então perceba que existem algumas possibilidades de filtro aqui embaixo e você pode fazer um recolhimento ou avançar naquilo que você tem de possibilidade aqui dentro de entradas e saídas. Então, conforme você vai entrando aqui no detalhe, ele vai detalhando aqui dentro do seu gráfico. Se você vai minimizando aqui, ele vai consolidar apenas em entradas e saídas. Então, se eu quiser ver, por exemplo, apenas entradas, eu posso vir aqui, eu marco apenas entrada e você vai ter a atualização do gráfico para visualizar apenas entradas. Se você entrar aqui no detalhe de entradas, você vai ter receitas de serviço e vendas de produto. Se você entrar aqui mais no detalhe, você tem a receita de cada um dos seus clientes e você pode filtrar por datas aqui também, a cada mês. Então é um gráfico bem importante que resume bem as suas vendas e as suas prestações de serviço, ou se você quiser visualizar as suas saídas, você também pode fazer esse filtro aqui e você tem exatamente a mesma visualização que você tinha no caso de entradas, né? No caso de receitas. Bom, partindo aqui para categorias, você pode atualizar as suas categorias de acordo com o que você tem no seu dia a dia. Eu coloquei aqui algumas categorias de exemplos, mas isso não quer dizer que se aplique necessariamente para tudo aquilo que você tem de visualização da sua vida pessoal, do seu negócio. Então você pode fazer essa atualização aqui. Como que você faria isso? Vamos supor que você não tem nenhum tipo de exame, você pode colocar aqui uma categoria de exemplo, né? Uma subcategoria de exemplo que você queira que faça parte aqui da saúde.
E aí você pode se perguntar, mas beleza, se eu atualizar aqui, onde que isso vai impactar? Quando você atualiza aqui saúde, por exemplo, quando você vem aqui na aba de lançamentos, se você estivesse fazendo um novo lançamento aqui, então nós vamos lá na coluna de categorias. A gente editou uma da área de saúde, correto? Então nós selecionamos saúde e quando nós vemos em subcategoria, você vai perceber que aquilo que estava lá de exemplo que eu acabei de alterar passa a fazer parte dessa aba de lançamentos. Então você pode atualizar as suas categorias e, consequentemente, essas categorias vão aparecer lá na sua aba de lançamentos. Isso já está de forma automática para você. E da mesma forma, você tem aqui um cadastro de clientes, que você pode colocar o nome do seu cliente, o vínculo, se é de algum sócio, se é de algum vendedor, algo nesse sentido, o telefone, o WhatsApp desse cliente, colocar aqui o e-mail, caso faça sentido para você, o endereço dele, e se você precisar colocar alguma informação adicional aqui, uma coluna, você clica com o botão direito aqui nessa última coluna da direita, vem em inserir, depois coluna de tabela à direita, e você consegue adicionar alguma informação aqui. Então, isso faz muito sentido para você conseguir ter uma visualização melhor sobre os seus clientes e você consegue também, quando você realizar alguma venda ou fizer algum registro de prestação de serviço aqui, isso vai impactar aqui na aba de lançamentos também. Então, bem interessante fazer a visualização dessa forma. E aí você tem tanto entradas e saídas, lançamentos, a tabela dinâmica, o seu relatório e a forma como você visualiza isso. E aí nós vamos fazer uma comunicação direta com o Power BI para você ter relatórios mais dinâmicos que puxam os dados dessa ferramenta em Excel que nós estamos utilizando. Então perceba que aqui você tem, da mesma forma, uma representatividade de serviços ou dos seus produtos. Você pode expandir aqui para o modo de foco. E dos exemplos que eu coloquei lá dos lançamentos, nós temos uma representatividade maior aqui de receita de serviço, mas aí vai ficar a seu critério e de acordo com o seu negócio, como você pode colocar lá. Se você quiser também fazer uma visualização de vendas ou de entradas por cliente, você também consegue visualizar aqui. E caso você queira selecionar aqui de forma dinâmica, quando você clica aqui, por exemplo, nesse cliente, você percebe qual o impacto dele dentro das receitas de serviços, dentro de produtos, de quanto que foi recebido, quais foram os dias em que esse cliente pagou para você, e para todos os clientes isso também passa a fazer sentido. Então é uma ferramenta bem interessante para você utilizar aqui, no caso, controle de recebimentos. O mesmo racional se aplica para controle de pagamentos, só que aqui a gente tem apenas despesas, né? E aí, uma coisa interessante é essas setas aqui, quando você clica no gráfico, você tem aqui o que é chamado de drill down, que é um modelo de hierarquia. Quando você clica nessa seta aqui, por exemplo, você consegue avaliar exatamente num nível macro ou num nível micro como estão as suas despesas. Então, suponhamos que você queira ver apenas as subcategorias, né? Então, você tem aqui aluguel de sala comercial, seguro da casa, reformas, consertos, algo nesse sentido. Então, você consegue ir navegando por essas setas aqui de hierarquia. Da mesma forma, se você seleciona aqui, por exemplo, profissional, todos os outros gráficos se atualizam, você consegue avaliar exatamente qual o impacto disso, se já foi pago, em qual dia foi pago, enfim. Você tem aqui o consolidado do seu fluxo de caixa, que é uma soma tanto dos recebimentos quanto dos pagamentos, para você visualizar uma comparação se você teve mais entradas do que saídas, como que foi essa movimentação de acordo com os dias aqui, né? Você também pode fazer a visualização por meio dessas setas aqui. Então, conforme você vai avançando aqui, você tem uma visualização no nível macro ou no nível micro e você consegue fazer essa utilização da ferramenta dessa forma. Bom, pegando aqui as entradas e saídas, você tem o seu saldo aqui, né? O saldo de acordo com exatamente pegar o valor que você teve recebido e o valor que você teve pago, e aí nós temos um saldo aqui, e esse saldo, conforme ele foi evoluindo ao longo dos meses de acordo com os lançamentos que você tem. Bom, é uma ferramenta bem simples, e aí para você fazer a atualização dessa ferramenta, você pode atualizar primeiro a planilha aqui em Excel. Depois que você faz essa atualização, você salva esse arquivo, né? Depois que você salva esse arquivo, quando já tiver
integrado com o seu Power BI, é só você vir aqui também e atualizar aqui e já vai ficar de forma bem interessante. Eu vou te ensinar no próximo vídeo como que você vai fazer a integração entre essa ferramenta em Excel e a ferramenta do Power BI para chegar nesse modelo, mas você não vai precisar construir absolutamente nada, já está pronta a planilha, já está pronto também o modelo de dashboards na visualização do Power BI. A única coisa que você vai ter que fazer agora é importar esses dados para que, conforme você for atualizando a sua planilha em Excel, ele atualize também dentro do Power BI para você ter essa visualização. Bom, acompanhe o próximo vídeo, espero que você tenha gostado até o momento. Te espero no próximo vídeo para você aprender como fazer essa integração para utilizar nos seus negócios e também na sua vida pessoal.